Oi. Estamos ao vivo. Já tá. Estamos Estamos ao legal. vivo agora. E aí, bom Oficialmente. dia para todo mundo. Esse é mais um do nosso Clube do Artigo, né? Então, eu vou começar me apresentando, depois eu apresento um pouco, passo a voz para a Natália, e depois, por último, o professor, para a gente começar, né? Então, eu sou o Abel, eu sou psicólogo, analista de comportamento, fiz especialização lá na USP, fiz mestrado na PUC, e trabalho junto com a Nath. E eu sou a Nath, trabalho junto com a Bel, sou mestre em psicologia experimental pela PUC, agora estou fazendo doutorado na USP com a professora Marta, estudo comportamento verbal, e estou muito feliz de estar aqui, ter a honra de compartilhar um momento com o professor Celso Goios. Professor, você quer se apresentar para a gente? Em primeiro lugar, muito bom dia a Bom todas dia. e todos, todas as pessoas que estão nos assistindo, e agradecer a vocês, Natália e Abel da Arandu, pelo convite. Fiquei muito feliz em poder participar com vocês, muito feliz em poder falar a respeito de um tema que me atrai há pelo menos 50 anos, que é comportamento verbal. Né? Não, eu não escrevi o livro, não, eu vim depois do livro, né? Mas sempre foi um assunto que me despertou muito interesse, e ultimamente eu tenho me concentrado bastante sobre ele. E a respeito disso nós vamos conversar bastante aqui hoje, eu espero. Legal. Uma coisa que eu acho interessante, professora, é que o senhor escreveu, né, o livro, mas ele vem seguido de uma trajetória de pesquisas, assim, que são muito importantes para a nossa área. Conta para a gente um pouquinho, assim, como que foi a sua trajetória, como que você começou, assim, a se interessar pelo comportamento verbal, até chegar nesse livro que a gente vai discutir hoje, que é um livro que acho que a maioria das pessoas usa como uma grande base, assim, né, para ensinar a fala, para ensinar comportamento verbal. Como que construiu esse caminho, assim? Sei que é uma história longa, mas a gente... É longa. É bem Mas longa. É bem longa. É longa, tortuosa, acidentada, muitas vezes escura, né? Mas é uma viagem, foi uma boa viagem e continua sendo uma ótima viagem, né? E eu estou achando que cada vez melhor, né? Por conta da aprendizagem, né? Ocorrida durante todos esses anos, né? Mas o meu interesse foi na graduação. Logo cedo, eu também me graduei em psicologia pela PUC, né? A PUC tem uma história longa dentro da área de análise do comportamento, e na graduação, já no segundo ano, eu me interessava muito pela análise do comportamento. Eu tinha uma outra atividade de iniciação científica na área de psicobiologia, eu acabei largando essa área para ficar mais próximo da análise do comportamento. E imediatamente eu tive interesse como o meu interesse de profissional, vamos dizer assim, para o futuro era atuar em clínica. Eu tinha muito interesse em saber como é que a análise do comportamento, que na época, imagine, em início, na verdade, dos anos 70, né, a análise do comportamento estava apenas no início de sua trajetória em se tornar uma ciência aplicada, né? Os primeiros trabalhos aplicados dos princípios básicos de análise do comportamento ocorreram no final da década de 50, bem ao final da década de 50, um ou outro trabalho, né? E começou a ganhar mais volume na década de 60, e logo em seguida eu comecei a me interessar por essa área de aplicação, e evidentemente, né, todos nós sabemos que o impacto do comportamento verbal, do livro Comportamento Verbal, do Skinner, foi praticamente nulo, né, após as primeiras décadas.
né? Foi somente com o interesse que o professor Jack Michael começou a ter no ensino do comportamento verbal é que as pesquisas sobre o assunto começaram, as pesquisas aplicadas começaram a surgir timidamente ainda no final da década de 70, né? Mas isso eu já tinha me graduei em 75 pela PUC, e o meu interesse era sobre o comportamento verbal, através das dicas da Maria do Carmo Guedes, da queridíssima professora Maria do Carmo Guedes. Eu fiquei em contato com o professor Jack Michael e consegui ser aceito para fazer pós-graduação na Western Michigan University, onde ele atuava. E daí eu comecei a me aprofundar ainda mais os estudos sobre comportamento verbal, né? Em 78 surgiu uma oportunidade. Eu estava ainda cursando o doutorado com o Jack Michael, e surgiu a oportunidade de voltar para o Brasil para atuar no programa de mestrado em Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos, e eu achei que seria muito natural e importante eu voltar para o Brasil e terminar o meu doutorado aqui. Terminei na USP, na Psicologia Experimental, né? Numa área paralela a comportamento verbal. Não era exatamente o que eu queria fazer, mas era o que era possível fazer, né? E comecei a atuar na universidade, e logo em seguida, significa 10 anos depois, praticamente, de eu ter voltado para o Brasil, na década de 80, começaram a florescer os estudos sobre aquilo que mais tarde ficou conhecido como equivalência de estímulos, né? E, por um lado, as pesquisas sobre comportamento verbal estavam apenas começando. Eu digo sobre o enfoque skinneriano dos operantes verbais, né? Estavam apenas começando no final da década de 80, e nessa mesma época começaram a surgir os estudos sobre equivalência de estímulos, né? E me chamava muita atenção o fato de que não só os estudos sobre equivalência de estímulos, mas outros estudos sobre sobre temas, sobre assuntos que poderiam ser tratados dentro da perspectiva dos operantes verbais não eram feitos assim, né? Então, por exemplo, estudava-se muito a imitação oral, junto com imitação, né, que é um tema antigo na área de psicologia, desde a época de Dollar e Miller, Bandura. Estuda-se a questão da imitação, aprendizagem observacional, essas coisas, né? E os primeiros artigos do Donald Baer, de 67, Baer, Peterson e Sherman, 67, eles consideram o ecoico como uma imitação oral. Na verdade, nem usam o termo ecoico. 67 já tinha sido publicado, 10 anos antes, o comportamento verbal do Skinner, né? E todos nós sabemos que Donald Baer é um dos pais fundadores da análise do comportamento aplicado, né? Vide-se o Beowulf Risley, de 68, né? Então, de 68, no ano seguinte, a publicação, né, do artigo dele sobre imitação, né? E na área de equivalência de estímulos, supunha-se que era uma área alternativa
ao estudo de linguagem alternativa aqui, alternativa aos operantes verbais de Skinner, né? E nunca houve essa conversa entre o Skinner e o Seidman, né, a respeito de... nós estamos falando sobre o que aqui? Sobre a mesma coisa ou não? Né? Muita gente considera, né, que o fato de que equivalência de estímulos está relacionada com comportamentos emergentes, e foi uma tremenda contribuição do Seidman e da área, né, o estudo de comportamentos emergentes, não foi feito nenhum esforço no sentido de construir uma ponte entre as duas teorias, né? A teoria do comportamento verbal e a teoria de equivalência de estímulos, né? E, posteriormente, começaram a surgir algumas pontes, né? Então, a ponte mais conhecida foi construída pelo grupo do Steve Hayes com a teoria dos quadros relacionais, né, ou também conhecida como teoria das molduras relacionais, né, proposta em 2001, mas que começou, na verdade, a surgir, né, ainda no final da década de 70, quando o Steve Hayes era um aluno de pós-graduação do Aaron Brownstein, que foi precocemente falecido. E, enfim, essas teorias nunca se conversaram. A conversa começou a acontecer com o Fergus Low. E, nessa ocasião, por volta do final da década de 80, que os estudos sobre equivalência de estímulos estavam florescendo, e muito, né, dominavam, né, os artigos nas revistas especializadas, eu tinha muita curiosidade em estabelecer uma relação entre equivalência e os operantes verbais. E, nessa ocasião, eu questionava muito, sendo contrário, né, à maré, né, muito contrário à maré, né, de que a equivalência de estímulos não era o que o Seidman... Veja bem, que audácia, né, que atrevimento, né? Não isso é coisa de jovem, depois de velho a gente perde essa coisa, né? Mas eu achava, né, que aquela explicação do Seidman de falar equivalence is a given, né, é um dado, aparece, era muito estranha, né? Era muito estranha por quê? Porque os dados experimentais de emergência só eram produzidos em organismos verbais, né? E nunca se demonstrou a mesma equivalência de estímulos em animais infra-humanos, né? Ah, professor, mas tem aquele artigo do Schusterman com leão marinho, a rio, né? Uma pessoa, um participante só, né, que teve anos de treino, né, que apresentou, né, algo parecido, né, com relações emergentes, né, e resultados que dificilmente foram depois produzidos em condições, né, bastante complexas, né, e eu acreditava que tinha um componente, né, de operantes verbais, né? Não sabia o que, mas eu estava muito interessado em me envolver com isso, né? E, paralelamente, na literatura, no GEAB, tinha um irlandês que atuava... Tem um pau na internet. Vamos ver se... Acredito que vai voltar. Tá voltando. Voltou? Tá Ok. voltando. Então, tinha um irlandês que publicava no GEAB, né? E eu tinha muita simpatia, como ainda tenho, pelos trabalhos publicados na Europa, porque tem uma outra pegada, tem um outro enfoque, né? Um outro componente daqueles norte-americanos que tendem
a ficarem restritos à cultura norte-americana, como é natural, não é nenhuma crítica que eu estou fazendo, né? Então, eu percebi que ele tinha uma série de estudos desenvolvidos com um turco estabelecido, radicado no Reino Unido, posteriormente ele foi para os Estados Unidos, de nome de Peter Harzan. E era um cara brilhante, o Peter Harzan, e ele foi orientador do doutorado do Fergus Low. E esse autor, o Fergus Low, ele trabalhava com esquemas de reforçamento, principalmente esquemas de reforçamento de intervalo fixo, e com uma pegada de desenvolvimentalista, e ele percebia que, através dos resultados que ele estava obtendo, que o desempenho em intervalo fixo de bebês abaixo de 2 anos, muito próximos, mas abaixo de 2 anos, né, era um desempenho muito próximo a animais infra-humanos. O desempenho de bebês de 2, ou de crianças, como queiram usar, de crianças entre 2 e 4 anos, que a idade que está correlacionada ao início do desenvolvimento de linguagem, era um desempenho diferente do desempenho típico de organismos infra-humanos em esquemas de intervalo fixo, mas era misturado, tinha componentes de intervalo fixo, aquele padrão típico que todos nós sabemos, né, que é produzido em animais infra-humanos, né, mas tinha e tinha variações, vamos dizer assim, né? E o grupo de crianças com mais de 4 anos, de 4 a 6 anos, que já tinha uma linguagem mais desenvolvida, tinha padrão completamente diferente de intervalo fixo, né? Então, o Fergus, ele associava, né, essa diferença no desempenho ao longo dessas faixas etárias, né, ao desenvolvimento da linguagem, né? E eu comecei a fazer a ponte, né, de que, na área de equivalência, né, a linguagem afeta o desempenho nas relações emergentes, né? E por essa razão que somente participantes verbais conseguem a emergência. Então, existe um componente aí intermediário, sem falar no behaviorismo metodológico, evidentemente, né, mas uma cadeia comportamental a ser identificada, né? E eu propus, então, através de um projeto de pesquisa, ao Fergus, estudar a equivalência sob esse enfoque, né? E eu tinha uma proposta que era uma replicação de um estudo já publicado no GEAB, né, sobre equivalência, mas eu tinha uma proposta de alteração metodológica para verificar a influência. E ele, mais que rápido, falou: venha, porque nós estamos fazendo exatamente esse tipo de trabalho, né? Então, foi um encaixe muito, muito interessante, e eu fui desenvolver esse trabalho. Esse é o início da história do artigo sobre equivalência de estímulos em crianças, publicado no Psychological Record no ano 2000, Goiás 2000, né, no Psych Record. E eu fiquei trabalhando com o Fergus aproximadamente 2 anos, ou 2 anos e meio, né, e em Bangor, no País de Gales, no norte do País de Gales, era a universidade onde ele estava trabalhando, e observei o início
da teoria da nomeação, né? Que, entre as novas teorias que hoje, né, ganhou a sigla de BIM, né, de nomeação bidirecional, né, que é uma sigla inventada mais recentemente, e eu tenho uma certa estranheza com relação a essa mania americana de atribuir sigla a tudo, né, e perder as raízes, né, porque BIM não é um nome que o proponente inicial da teoria da nomeação usou, né, embora ele falasse exatamente a respeito disso, né? Então, hoje, né, refere-se a BIM, né, e não à teoria da nomeação, né? E, dessa maneira, nós esquecemos as nossas raízes, né? Dessa maneira, nós esquecemos de citar os clássicos, né? Dessa maneira, nós esquecemos de citar, né, uma boa parte da história da análise do comportamento, abreviar, e não só abreviar, mas restringir a produção norte-americana, que não é verdade, né? Então, teve a teoria da nomeação, e um componente fundamental na teoria da nomeação é o ecoico, né? Na época, na década de 80 e no início de 90, né, nós não tínhamos ainda instrumentos como temos hoje, que foi, embora, na minha modesta consideração, seja um instrumento ainda bastante tímido, né, o VBMAP, né, do Mark Sandberg, é um instrumento importantíssimo, porque ele permite agora descrever com um pouco mais de precisão o repertório comportamental verbal dos participantes, que antes eram referidos como verbal ou não verbal, ou seja, não falava absolutamente nada sobre o repertório verbal dos participantes, né? Então, agora a gente tem um pouco mais, né? Mas eu, dentro das minhas possibilidades, eu foquei os meus trabalhos posteriores somente sobre o ecoico, né? E há implicações enormes na aprendizagem do ecoico, principalmente no momento atual em que a análise do comportamento encontrou um campo petrolífero, né, gigante, né, que é o autismo, né? Sendo uma das características do quadro de autismo o déficit ou atraso no desenvolvimento da linguagem, né? E uma grande parte dessas crianças, elas não são capazes de produzir a linguagem oral, né? E, por conta disso, né, encaminha-se essas crianças para o uso de outros recursos que não são conhecidos como uma linguagem natural, né? E o nosso compromisso, como analista do comportamento e como pesquisador na área, é produzir conhecimentos mais avançados a respeito de como nós podemos ensinar o ecoico. Agora, quando nós vamos nos debruçar sobre o ecoico, nós temos uma definição que é uma definição arcaica, que é a definição do Skinner. Então, agora vocês vão, de fato, achar que eu sou realmente um cara muito atrevido e a definição do Skinner. Mas ele próprio diz que, aí eu explico isso, né? A definição do Skinner é a definição de um operante verbal já instalado, né? E quando nós estamos falando de um organismo que não é capaz de produzir o ecoico, nós começamos a falar a respeito da instalação do ecoico. Quer dizer, como é que o ecoico é instalado? Então, todas aquelas características formais da definição, correspondência ponto a ponto, né, elas ficam seriamente ameaçadas, né, porque a criança não sai falando, né, e a proposta do Skinner a respeito de como se deve ensinar o ecoico, né, baseado fundamentalmente, não exclusivamente, mas fundamentalmente na modelagem do comportamento, isso implica em que a criança já tenha um ecoico, mesmo que não tenha as características formais
de um equóico bem estabelecido, né? Então, a criança já tem o equóico, mas quando não tem, o que a gente faz? Né? Não tem, né? A gente manda para outro profissional que aplica, né, alguma outra coisa, que eu não vou dizer o nome aqui, porque muitas vezes eu digo o nome e a minha rede social fica muito suja. Então, é nossa obrigação, como analista do comportamento e com a base na pesquisa, né, descobrir maneiras, né, de como nós devemos ensinar o equóico de uma maneira competente, de tal forma que nós possamos, como uma área científica, oferecer uma possibilidade para esses indivíduos, sejam autistas ou não, que tenham atraso no desenvolvimento, para que possam desenvolver uma linguagem que possa ser inclusiva. Né? É essa a ideia, né? De ensinar a linguagem oral. Né? E o ensino da linguagem oral, se nós quisermos olhar sob a perspectiva da análise do comportamento, é por intermédio do equóico. Né? Agora, existem muitos componentes, né, para se ensinar o equóico. Né? O primeiro, existem pré-requisitos. Né? Então, tem algumas frases do conhecimento comum, do senso comum, que existe já em vários, né, momentos históricos, né? E reduzindo, né, é mais ou menos o seguinte: devagar se vai ao longe, né? De grão em grão a galinha enche o papo, né? Devagar porque temos pressa, né? É isso que a gente tem que fazer, né? E isso já é falado, né, não necessariamente por mim, mas por outros analistas do comportamento. Tem uma fala semelhante a essa, do Mark Sandberg, num artigo com o Jack Michael, que eu não me recordo exatamente, eu acho que de 1980, é um artigo ou de 2000, relativamente antigo. Nós temos que entender que alguns pré-requisitos se constituem em operantes de nível superior. Então, são operantes generalizados, né? E isso diz respeito, né, àquela crítica antiga do Chomsky sobre o comportamento verbal de Skinner, de ser mecanicista, de não alcançar a generatividade real que a linguagem comum é capaz de alcançar. Né? Então, somente agora, né, praticamente 65 anos depois das críticas do Steedman, do Chomsky, nós estamos começando a responder, né, a crítica. Então, as críticas elas foram bem feitas, né? Na época não tínhamos resposta, assim como para muitos fenômenos, a ciência não tem resposta, ela tem que se debruçar para o estudo dessas questões, dessas respostas, né? E eu acho que agora nós estamos chegando, né, a abordar a generatividade. A generatividade tem que existir também nos componentes iniciais, né? E um componente inicial, né, também conhecido como cúspide, eu não gosto desse termo, cunha comportamental, né? A tradução mal feita, no meu juízo, mal feita, né, de cusp, para cúspide, né, deve ser substituída por cunha. Eu uso cunha comportamental, que é algo que abre o caminho, né, abre a porta de entrada para algum lugar. Essa é a ideia. Né? E é uma cunha comportamental, né, que é o contato visual. Né? Por que o contato visual seria importante? Qual que é a relação? Né? Bom, é importante para muitas coisas, para a aquisição de cunhas comportamentais que mais tarde vão se encontrar no desenvolvimento de uma linguagem mais complexa, né? Mas, fundamentalmente, por conta da imitação, né? Da imitação que leva, né, se for generalizada, né, ela aproxima a criança do conceito de identidade,
né, que pode ser ensinada de diferentes maneiras, inclusive com tarefas de matching to sample, né, de escolha de acordo com o modelo. Né? Então, é importante, e isso já nos dizia o Baer, o Peterson e o Sherman, em 67, porque o procedimento que eles utilizaram para promover o ecoico, que na verdade eles chamavam de imitação oral, era intercalar em um protocolo tentativas de imitação com tentativas de imitação visual, motora, com imitação oral. Né? E ele esperava que, por justa posição, a criança transferisse o controle exercido na imitação. Que controle era esse? Né? Não se falava, né? Que era um controle de identidade. Né? Quer dizer, a criança tem que saber o que é igual, mas não é só igual, ele tem que saber o que é exigido dele na tarefa. Então, por proximidade, que é uma análise muito formal, não é uma análise funcional do comportamento, por uma proximidade, você obtém alguns resultados, né? Mas não recuperou um pouco essa ideia foi o Greer, né, a partir dos anos 2000, né, mas que também cita muito timidamente a origem do processo. Né, e também usa, né, a sigla BIM, né, e a partir disso a sigla BIM ganha, né, evidências e a teoria da nomeação fica no esquecimento, por assim dizer. Né? Houve muita resistência com relação à teoria da nomeação. Eu não vi, ao longo da minha carreira, que é longa, né, nenhum tipo de resistência semelhante, a não ser a resistência contra a teoria da nomeação. De dentro da própria análise do comportamento. A resistência que eu vi, né, de longe, porque eu não vivi, foi a resistência do Chomsky com relação ao comportamento verbal. Mas a reação contrária que eu vi, que eu testemunhei, foi a reação da comunidade de análise do comportamento, que, dentro da perspectiva de equivalência de estímulos de Seidman, né, era contrária a interpretações diferentes da equivalência de estímulos. Eu vou dar um exemplo, né, do que aconteceu. Né? O exemplo é a publicação do artigo sobre a teoria da nomeação, de autoria de Horne Low, Pauline Horne e Fergus Low, de 1996, publicado no GEAB. Né? Então, eu fiquei trabalhando com o Fergus e a Pauline até 1990 e 91, e eles já estavam desenvolvendo estudos nessa direção. E tinham estudantes de doutorado e outros, como eu, de pós-doutorado, que estavam também trabalhando nessa perspectiva. Né? Quando esse artigo foi submetido ao GEAB, nós estamos falando de um artigo publicado em 96. Quando esse artigo foi submetido ao GEAB, em algum momento entre 92 e 93. E, em 93, teve uma conferência sobre análise do comportamento da comunidade europeia, basicamente, mas norte-americanos estavam lá também, em Palermo, na Itália. Né? E eu estava lá também, estava apresentando trabalho, e modestamente, não sei se era pôster, não me lembro mais, ou alguma coisa assim, né? E na saída do hotel, era uma conferência pequena, né? Na saída, todos estavam no mesmo hotel e teve um jantar de confraternização em um castelo lá maravilhoso, lá de Palermo e tal, e os organizadores mandaram um ônibus para transportar os convidados para o local
do jantar. E, ao meu lado, sentou-se um indivíduo que eu não conhecia pessoalmente, só de nome eu reconheci depois, que era editor do GEAB para aquele artigo, mas eu ainda não sabia. Quando ele sentou, como nós não nos conhecíamos pessoalmente, ele muito gentilmente perguntou quem que eu era, o que eu fazia e tudo mais, e eu disse a ele que eu tinha trabalhado com o Fergus Low, né? E estava lá apresentando um trabalho assim assado, né? E ele falou, eu sou editor de um artigo que ele mandou para o GEAB, né? E o Fergus não estava nesse congresso. E ele disse, e eu estou tendo muita dificuldade. Eu acredito que é um artigo valiosíssimo, né, mas eu estou tendo muita dificuldade. Né? Ele não entrou em detalhes, né? Mas o que ele disse foi, né, eu preciso, daqui, eu preciso ir até Bangor, onde o Fergus residia, para conversar com ele. Quer dizer, veja, que editor sai do país, vai no país do autor para discutir um trabalho. Quer dizer, no mínimo, ele julgava que o trabalho era importante, porque se não fosse importante, ele não teria esse trabalho. Né? E depois da publicação, eu entendi algumas coisas que ele comentou que no momento não fazia muito sentido. Né? Uma delas era essa viagem. Né? Agora, a viagem, né, foi para negociar que o artigo só seria publicado como o Fergus queria, o artigo na íntegra. O artigo tem que sair na íntegra, senão não interessa. Né? E, por outro lado, né, o lado, digamos, norte-americano, o artigo tem que sair com uma série de artigos de opinião, na maioria contrária ao artigo principal. Né? Tá lá, para quem quiser ver, Tá. GEAB, 1996, Pauline Horn e Fergus Low. Que é um artigo Essa é essencial, uma né? história por trás disso daí. Bom, vocês queriam fofoca, aí dá. Né? Não, Mas E tem meu próprio trabalho, que foi publicado no Psych Record, depois de ter viajado pelo GEAB, evidentemente, foi a primeira opinião, e o GEAB, do jeito que inicialmente tinha sido proposto, ele foi rejeitado de cara. Né? E daí eu tentei, né? Eu tentei com um amigo e colega muito querido da Universidade de Kansas, Joe Spradlin, que já tinha vindo aqui a São Carlos, uma pessoa extraordinária, muito afável, muito generosa, e um cientista de primeiríssima linha. E ele trabalhou muito tempo como editor de praticamente todas as revistas principais na época, né, em análise do comportamento. E daí eu pedi ajuda para ele. Eu falei, olha, eu preciso publicar, como é que faz? E eu estava sozinho, né? Não é que nem hoje que tem né, as pessoas participam de grupos de pesquisa e tudo mais. As coisas eram muito diferentes na época. E eu pedi ajuda a ele, e ele, muito generosamente, né, me auxiliou. E, de acordo com os comentários das respostas negativas do GEAB, ele falou, Celso, você tem que tirar todos os comentários, né, não críticos à interpretação tradicional de equivalência, que é um dado, né, mas todos os comentários que afirmam que os seus dados apoiam a teoria da nomeação. Nossa. E eu tirei. Uhum.
E, é uma coisa assim que é muito interessante para a gente ver esses bastidores, né? Assim, como que as coisas vão se desenrolando ali, né? Eu tirei e o artigo foi publicado. É muito interessante, assim, porque realmente tem um aumento agora, né? Acho que uma aceitação muito maior de pesquisas com essa sigla, né? Que tira um pouco essa origem de fato de Horn and Low, que acho que é uma recomendação para qualquer pessoa que esteja assistindo. É uma leitura, ao meu ver, quase que obrigatória. Ela faz uma pesquisa profunda sobre o desenvolvimento infantil. E, de fato, no seu livro, professor, a gente começa a ver assim, o quanto que tem essa preocupação de criar repertórios que são repertórios que podem trazer uma base para o desenvolvimento posterior de habilidades verbais mais complexas, né? Para mim foi muito interessante quando o senhor trouxe sobre o seu interesse por ecoico, porque, de fato, quando a gente vê a teoria da nomeação, um aspecto que hoje em dia eu vejo quase que como esquecido é a importância do comportamento ecoico e do autoecoico para o surgimento de nomeação, né? E o seu livro de ensino de habilidade de fala traz muito a importância desse repertório como uma base mesmo. Queria ouvir um pouquinho mais o senhor falando sobre isso, sobre o papel do ecoico e se de fato foi pensado no livro como uma base para o desenvolvimento de outras habilidades. Com certeza, com certeza, é isso. E isso daí é fato já observado por muitos autores, né, que na forma oral, todos os operantes verbais são ensinados a partir do ecoico. Se não tiver o ecoico, não tem mando na forma oral, não tem tato na forma oral, não tem intraverbal na forma oral, não tem nada na forma oral. É a partir do ecoico. Então, se você não ensina o ecoico, se a criança não sabe o ecoico, ou sabe o ecoico isoladamente, não de uma forma generalizada, ela não vai aprender outros operantes verbais e, portanto, ela nunca vai atingir uma linguagem oral complexa. Então, é a partir do ecoico que você vai ensinar uma linguagem oral complexa. A gente sabe como chegar lá? Não, mas nós temos muitas pistas, né? Muitas pistas para muitas pesquisas que poderão ser feitas nessa direção, né? Então, nós temos que ensinar, né, comportamentos generalizados, né? Operantes de ordem superior, né? O aprender a aprender, comportamentos emergentes, né, em todos os operantes verbais. Eu digo isso do meu livro de 2018. Fiquei sabendo recentemente, eu não estive na ABAI de 2025, mas eu fiquei sabendo de uma proposta de um instrumento de avaliação de repertório generativo, né? O meu livro, em 2018, né, e isso foi proposto como uma grande novidade, né? O meu livro de 2018 já tem isso daí, né? Mas isso daí tem a ver também com aquela história de que nós reverenciamos, né, muitas vezes, demasiadamente, a pesquisa que é feita no exterior, e a pesquisa nacional, né, é uma pesquisa de má qualidade, porque nós somos, né, vira-latas, né, todos nós, né? Temos o complexo de vira-latas, né? Mas já diz isso. Então, o contato visual de forma generalizada, né, a imitação de forma generalizada, ou seja, aprender a aprender, é onde o indivíduo tem que chegar. E lá no livro tem protocolos de ensino, né, do operante generalizado, da imitação generalizada, né, a identidade generalizada, o comportamento de ouvinte generalizado, né, e o ecoico generalizado. E o que significa o ecoico generalizado? Né? O ecoico generalizado não é você fazer com que a criança repita 5, 10 palavras. É ecoico generalizado, é diante de estímulos novos, a criança reproduz, né? Não necessariamente na condição de ponto a ponto de correspondência, mas reproduz aquilo que existe uma relação funcional, né, entre o estímulo discriminativo auditivo verbal e a resposta, ou o produto da resposta da criança, né?
Então, é isso. A partir desse momento, você pode ensinar de uma forma muito mais econômica. Quem diz que é econômica? É eu que estou dizendo, mas sou só eu. Né? É preciso ter evidências empíricas a respeito disso. Você aprende, a criança aprende, você ensina, né, a criança de uma forma muito mais rápida, muito mais produtiva, todos os outros operantes verbais. Né? Então, tem aquela história, né, anteriormente, isso daí começou já na década de quando poucas pessoas publicavam sobre comportamento verbal, essas pessoas diziam, né, que o mando era o operante verbal mais importante. Né? Eu acho que essa fala ela começou a ser adotada por todos. Qual é o operante verbal mais importante? É o mando, todo mundo repetia de maneira acrítica. Não é? Todos os operantes verbais são importantes. Não é? Quer dizer, os textuais não são importantes? É evidente que são. Não é? Depende do momento da vida do indivíduo. Não é? O mando é importante? É importantíssimo. Dizia-se que o mando é o operante verbal mais importante porque ele atende às necessidades da criança. Né? Isso é verdade. Né? Então, no princípio, né, quando a criança chora, o mando, sem dúvida nenhuma, é o operante verbal mais importante, mas a criança é incapaz de emitir outros operantes verbais. Outros operantes verbais vão ser aprendidos posteriormente. Né? E o próprio mando ele só torna muito mais funcional quando ele adquire outros formatos também, não só na forma do choro. Pelo contrário, o choro persistindo como mando, ele se torna disfuncional para muitas coisas, né? Como nós sabemos, né? Na área do autismo principalmente. Né? Então, num determinado momento, o ecoico se torna o mais importante, né? E ele nunca foi tratado. Né? Nas revisões, nos estudos, nós estamos empenhados agora num estudo bastante profundo a respeito dos trabalhos que tratam sobre o ensino do ecoico, e existem muito poucos trabalhos que falam sobre isso. Mas como na nossa área, né? Quer dizer, se nós de fato achamos que o ecoico é a base da aquisição de toda a linguagem oral, né? Quer dizer, quantos trabalhos você tem na área? 16? Nossa. É É quase que pouco. inaceitável, né? Eu acho que me chamou muita atenção, que é uma coisa que a gente concorda muito, assim, que eu e a Nath sempre a gente conversa sobre isso que você comentou lá, que o pessoal nos Estados Unidos apresenta como se fosse uma novidade absurda e que eles trazem como se fossem os salvadores da pátria, uma coisa que você e outros pesquisadores já estão falando há muito tempo, assim. E falando pelo lado pessoal, assim, o seu livro teve bastante importância, acho que pessoal, para mim, na questão de quando eu comecei a trabalhar com aba, eu realmente tinha alguma consciência que o ecoico era uma chave ali, que tinha que trabalhar, mas era muito difícil, né? Porque quando a gente lia, né, assim, parece que é uma coisa já dada, né? Mas eu ficava assim, pô, como que eu vou, de onde que eu vou tirar, né? Como que eu vou ensinar? Então, o seu livro ele traz um direcionamento assim muito importante, principalmente eu acho que assim a grande a chave, eu acho que uma coisa que chamou muita atenção foi realmente a coisa dos operantes generalizados, né, da imitação generalizada, né? Eu queria assim ouvir de você como que como que foi esse processo assim, de você lançar o livro e se você repara no impacto que esse livro teve na área, como isso chega para você, ou se não tem reconhecimento que você acha devido, né? Olha, Abel, o livro ele é resultado é, de um trabalho de colocar junto uma série de coisas que a área já produz, né? Ele teve um impacto,
né, principalmente no público que tem interesse prático no desenvolvimento da fala, né? E, num certo sentido, ele foi escrito por conta disso, né? Nós começamos a ter um contato muito intenso com as pessoas que trabalham diretamente com autismo a partir de 2010. E essas pessoas nos trouxeram, né, evidências, não evidências científicas, mas evidências clínicas a respeito da dificuldade do ensino da fala, né? E isso me levou a focar mais, né, para aquilo que, dentro da perspectiva de análise do comportamento, poderia ser feito para entender melhor, né, o desenvolvimento da fala. E eu usei os recursos da análise do comportamento, que foi produzido, né? Ali no livro tem muitas coisas que ainda precisam de validação empírica, né, evidentemente, né? E o que está sendo feito, né, no nosso laboratório, pelo menos, né? Mas o impacto na comunidade acadêmica, eu diria que é muito tímido, porque, enfim, eu não vou entrar nos porquês, né? Mas, mas na comunidade acadêmica é muito tímido. O que me leva, né, a, a achar ainda a minha contribuição mais preciosa, porque com esse livro eu me considero estando no... Eu estou já em período que já deveria estar aposentado, né? Eu estou na Universidade de Teimoso, eu já tenho idade e tempo de serviço mais do que suficiente para me aposentar, mas por teimosia eu continuo na universidade e fazendo pesquisa. Mas nessa época, né, eu posso dizer que eu estou no auge da minha carreira, né? Pelo menos eu me sinto no auge da minha carreira, porque eu vejo a utilidade prática, o emprego, o reconhecimento, né, do trabalho, coisa que você ficando só no laboratório, você não vê. Você pode ter, né? Você pode, através do teu trabalho, atingir, né, inúmeros leitores em outros lugares e tudo mais, né? Mas não necessariamente você sente o impacto imediato na solução de problemas que, de fato, estão afetando, né, as pessoas, né, que precisam, né, desse tipo de conhecimento, né? E, lamentavelmente, esse não é um critério utilizado pelas agências de fomento, né, para julgar o trabalho dos acadêmicos, né? Então, discute-se hoje, na CAPES, por exemplo, discute-se, vamos mudar os critérios, vamos mudar os padrões, né, dos instrumentos utilizados para avaliar revistas, para avaliar publicações, para avaliar, né, o trabalho do docente, né? Então, agora, né, muito em função do padrão das ciências duras e dos conceitos importados, né, é utilizado o quê? O número de citações, né? E nós sabemos que pode ser, nem sempre, mas pode ser, né, uma grande enganação, né? Porque você forma grupos de pesquisa grandes, né, e cria-se, né, um entendimento que as pessoas devem se citar nas publicações, né, e com isso você obtém, né, o número, né, desejado. Mas ninguém conta, né, as milhares de famílias, né, que são afetadas por um procedimento de ensino de fala. Não interessa isso. E é uma coisa que
quando a gente pensa assim, na importância social dos estudos, assim, eu acho que nessa hora é que realmente tem uma importância, né? Assim, quando a gente vê uma criança que começa a falar, né? Começa a emitir ali o ecoico, emitir mandos vocais, status, é aí que a gente vê a importância, né? Porque está mudando a vida das pessoas, né? Você é o impacto imediato, né? Imediato. Não necessariamente aquilo que você acha que poderia ter, que poderia alcançar, mas aquilo que o próprio, os próprios autores daquele artigo seminal do Beowulf Risley de 68, né? A validade social, né? Quer dizer, a validade social do trabalho de análise do comportamento aplicada, né? Isso que eu falo, de forma nenhuma invalida, né, o que seria um absurdo fazer, né, a pesquisa científica de base, ou mesmo translacional, né? São mais características da pesquisa aplicada. Sim. A gente tem algumas Professor, a perguntas. gente tem algumas perguntas, mas antes eu queria fazer uma última pergunta que está martelando na minha cabeça desde que o senhor falou sobre o mando não ser necessariamente o operante verbal mais importante, porque isso para mim sempre é algo que sempre foi muito ouvido, né? O mando como um operante verbal essencial e tudo mais. E o mando, ele é um operante que tem um reforçador específico. E quando a gente fala nos pontos que o senhor traz no seu livro, da imitação generalizada, do ecoico generalizado, a gente começa a perceber muito da prática que os nossos aprendizes eles passam a ficar sob controle de reforçamentos sociais e generalizados. E, ao meu ver, isso pode ter um papel muito importante também no surgimento de outras respostas verbais mais complexas, assim. Então, você ensinar operantes verbais que têm outros tipos de reforçadores e que trazem ali reforçadores que são mais sociais, provavelmente mais intermitentes e que são menos tangíveis como é o caso do mando, para mim parece ser uma chave importante para o surgimento daquilo que a gente gostaria de que surgisse, uma fala talvez mais complexa, ou outros operantes verbais, controle múltiplo. Você acha que faz sentido essa linha de raciocínio? Concorda, discorda? O que o senhor acha? Gostaria de ouvir um pouquinho. Sentido total, eu assino embaixo. E isso daí está relacionado com, veja, né, você ouve falar, né, desde criancinha, né, por assim dizer, né, de reforço incondicionado, reforço condicionado, reforço comestível, reforço tangível, reforço disso, reforço daquilo e reforço automático. Onde entra? Sabe onde entra? No ecoico. No ecoico. No ecoico. E um procedimento que surgiu por incentivo já existia desde a época de Pavlov, né? Mas foi aplicado de formas diferentes e foi aplicado na área de comportamento verbal, que é o tal de, usando as siglas, né, norte-americanas, o tal do SSP, o Stimulus Pairing, né, de você tornar, né, o que é reforçador? A fala, né? Então, existem estratégias práticas, né, para você tornar a fala da criança reforçadora. Mas os resultados das pesquisas com SP, elas não são muito evidentes, né, favoravelmente evidentes, né? Mas a prática do SSP ela é utilizada desde a época que eu era aluno da graduação da PUC. Tinha uma professora da área de desenvolvimento, ela era uma
acho que ela era freira, ela era religiosa, né? E ela fazia mestrado na USP na época, né? O nome dela era professora Neide Solito, já faleceu há muitos anos. E ela fazia um trabalho sobre as implicações da mãe falar com a criança na hora do banho, né? Então, você tem o banho, é uma situação de regulação de temperatura, de equilíbrio térmico, não é? Assim como o sono tem uma mudança da condição de sono para, para a condição de vigília, para uma condição de sono, né? Então, são a condição de alimentação, né? Então, você tem reforçadores primários, né, na vida da criança, ocorrendo naturalmente na vida da criança, e você associa a fala a esses episódios com maior potencial reforçador, e com isso você torna a voz, né, um reforçador condicionado, né? Às vezes um punidor condicionado também, evidentemente, né? Mas na fase de aquisição da fala, né, recomenda-se a mãe falar, né, no manhês. Isso daí já existe, né? Quer dizer, não é visto muito sob a perspectiva da análise do comportamento. O que é falar em manhês, né? É o adulto falar na voz infantil, né? Por que na voz infantil? Qual que é o grande mistério da voz infantil? A voz infantil é aquela supostamente mais parecida com a voz da criança, caso ela imita algum som, ela consiga imitar algum som. E daí ela produz algo semelhante, né, a algo reforçador, que é a voz da mãe, que adquiriu a função reforçadora, por sua vez, por ser emparelhada com reforçadores primários, né? Então, o ecoico, né, e principalmente o ecoico generalizado, quando você tem o ecoico generalizado, né, muito provavelmente você já tem, é uma coisa muito difícil, talvez impossível de constatar, mas conceitualmente, muito possivelmente, você já tenha aí, né, o indivíduo adquirindo, né, essa resposta por conta dos reforçadores automáticos. Sim. Muito interessante, né? Assim, Perfeito. muito legal. E isso me traz muito diretamente de novo, para Horn and Low, quando eles colocam o ecoico e o que eles vão chamando ali de self-ecoic, né? Como partes essenciais ali, né? De você emitir Mas uma isso é resposta muito falando. fácil de constatar, né? Você ensina, né, para as pessoas que duvidam, né? Quer dizer, quando você ensina uma relação auditivo-visual através de tarefas de matching to sample, né, para uma criança, tá? A criança aprende, tá? A relação entre vários estímulos. Mas aí você usou uma tarefa para isso, uma tarefa considerada mais fácil, né? Não sei se daria para dizer assim, mas, enfim, a criança já aprendeu essa tarefa na condição de matching to sample simultâneo, ou seja, a apresentação do estímulo discriminativo, modelo, é apresentado ao mesmo tempo que os estímulos de comparação, né? Então, a criança responde, né? E a criança responde imediatamente, né? Agora, você faz um atraso, você introduz a tarefa de matching to sample com atraso. Você pode introduzir gradativamente para você não prejudicar o desempenho da criança, né? Para você poder observar isso. Você vai aumentando gradativamente, você apresenta o estímulo discriminativo, e daí só dali 2 segundos você apresenta os estímulos de comparação. Aí depois você muda para 5 segundos, depois você para 10 segundos, para 15 segundos, e assim por diante, né? E você vai observar que, se a relação, por exemplo, for, né, o estímulo a relação que você quer ensinar é óculos, o estímulo discriminativo oral verbal, óculos,
e o estímulo não verbal, a figura, ou enfim, o objeto do óculos. Né? Você fala óculos, e a criança, e você espera até apresentar o estímulo de comparação. Né? O que a criança vai fazer? Óculos, óculos, Óculos. óculos, Uhum. óculos, óculos, e Sim. escolhe. Né? Se você continua com esse tipo de tarefa, você vai observar uma redução nas emissões verbais da criança, sem prejuízo das escolhas corretas. Perfeito. Dá para fazer tantas perguntas sobre isso. Eu acho um assunto tão interessante, mas acho que a gente pode partir para a pergunta que fizeram no chat. O Aí. André Ivan Gonzalez Rios mandou: Bom dia, professor Goios. No caso de uma criança que emite ecoicos limitados e não consegue falar sentenças mais complexas e nem manter uma conversação, qual abordagem ou direcionamentos sugere? Bom dia, André. Muito obrigado pela pergunta. E olha, ótima pergunta, por sinal, né? Então, veja, a criança faz ecoicos limitados, ela não atingiu toda a potencialidade que ela tem dentro do ecoico. Devagar se vai ao longe, né? Devagar porque temos pressa, né? É preciso nós construirmos um ecoico generalizado e complexo. Não adianta a criança aprendeu 2, 3 ecoicos, né? Talvez seja isso que você está querendo dizer como ecoicos limitados, e não consegue falar sentenças mais complexas. É muito natural. A criança que não faz o ecoico, né? Se você ensina, por exemplo, leite, tá? Você fala leite, a criança repete leite. Né? Aí você pula para falar assim, papai, por favor, me dê um copo de leite. A criança não vai fazer esse ecoico. Você tem que construir esse ecoico. Né? Então, você tem que construir, e você tem que construir ecoicos generalizados que sejam expandidos. Nós não usamos o termo ecoico estendido, porque é um termo que é utilizado dentro da literatura de análise de comportamento para tato, e tem um outro sentido, mas diz respeito à metonímia, à metáfora, são detalhes dos controles antecedentes. Né? Nesse caso, expandido diz respeito é formal, não é funcional. É o tamanho da fala. Quer dizer, existe uma correspondência, claro, entre o estímulo discriminativo verbal oral e o produto da resposta da criança oral também. Né? Mas você tem que expandir. Né? Não só expandir, que a criança é capaz de repetir 1, 2 ou 3 frases, né? Mas você tem que ensinar o ecoico expandido generalizado. O que significa isso? Que ela seja capaz de reproduzir falas, né, diferentes. Mas esse é só o início. Aí você fala, como é que manter uma conversação? Manter conversação é intraverbal. Aí você tem que ter um outro tipo, utilizando o repertório do ecoico, você passa para ensinar intraverbais cada vez mais complexos. Tá? Essa abordagem é comportamental, é exclusivamente comportamental, é a melhor abordagem para ensinar isso daí, e esse é o direcionamento que eu sugiro. Perfeito. E eu acho que, complementando e até direcionando, né, para o fim da nossa live, muito interessante, por sinal, estou com a cabeça fervilhando de coisas. Eu queria aproveitar para mostrar mais uma vez a capa do livro e a gente falar sobre como que ele pode ajudar o André a ter esse direcionamento, todo mundo que está assim, interessado em como que a gente traz esses procedimentos, né? De fato, é um livro que
tem procedimentos específicos, que tem ali um passo a passo que dialoga muito bem com quem é da área prática, com quem é da área aplicada, e que ajuda a trazer um passo a passo para esse ensino, deixando muito claros quais são os pré-requisitos, a importância de cada um dos pré-requisitos. Então, às vezes não tem ainda a habilidade ECOI, que a gente precisa dar um passo para trás, ensinar o comportamento, o contato visual, ensinar a imitação generalizada. Abel, você consegue mostrar para a gente a capinha? Para quem estiver vendo... Eu não sei se está espelhado ou não, talvez. Perfeito! Ensino de fala para pessoas com autismo, do professor Celso Gomes, gente, altamente recomendado. Acho que deu para perceber aqui como que é um tema importante e necessário, como esse livro é maravilhoso. Eu sou suspeita para falar, usamos muito e continuaremos usando muito, e espero que seja também uma abertura não só para quem está com interesse aplicado, mas para pessoas como eu, que têm interesse no ensino em pesquisa mesmo de comportamento verbal, que a gente se debruce mais sobre esses assuntos. E eu queria finalizar perguntando para você, professor, quais perspectivas você tem para os seus estudos, quais têm sido seus interesses mais atuais, os seus direcionamentos? Falar que eu espero que você continue muito teimoso e continue na teimosia de se manter na área por bastante tempo, assim, estou curiosa de saber o que o senhor tem previsto, assim, para o futuro das pesquisas, das suas pesquisas. E talvez até aproveitando o gancho para apresentar, né, o Lamier, apresentar como que é o trabalho. Né? Super. Uhum. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela generosidade das palavras, e obrigado pelo merchan do livro. E a perspectiva é de continuar as pesquisas, né, sobre o ecoico, né, que ainda é preciso que haja muitas pesquisas. Né? Uma dificuldade que nós temos, né, o ecoico, ele tem sido falado, né? Tem um artigo do Dave Palmer, um artigo muito interessante, não é novo, não, deve ter já um pouco mais de 10 anos, e ele fala, porque tem muitas tentativas de fazer um namoro, um noivado entre análise do comportamento e a área de fonoaudiologia, né? Então, as tentativas são várias, né? Os chavecos, né, de um lado, de outro, e tal, né? Como é que isso pode ser feito? E um deles é analisar, por exemplo, pelo ponto de vista do analista do comportamento, analisar a complexidade da fala no sentido físico, né? O que a fala, que parece um negócio tão banal, né, tão fácil, né, de produzir, é só dar um grito, né, só dar a produção de som. Nós não estamos falando o significado das palavras, o uso das palavras, a linguagem, o desenvolvimento da linguagem. Nós não estamos falando nada disso ainda, né? Nós estamos falando só, né, do contexto ou da infraestrutura física da fala, né? O que envolve? Né? Envolve uma série de musculaturas, né? Envolve a língua, envolve os lábios, envolve a respiração, envolve a deglutição, envolve a expiração, a inspiração e a respiração, né? Envolve a concatenação, né, entre os movimentos do pulmão, né, da inspiração, com você soltar o ar para produzir as palavras, você tem que calcular, né, o tamanho da expressão vocal, né, para conseguir, né, você tem que respirar, né, e você vê muito cantores fazendo isso, a importância da respiração. Você tem que inspirar, porque agora você vai soltar uma frase imensa, né? Então você tem que ter o ar suficiente para soltar uma complexidade incrível, né? E para o ecoico?
É o tipo discriminativo, uma correspondência ponta a ponta e bingo. Né? É isso? É claro que não é isso. Né? É claro que tem muito mais, né? Que envolve conceitos, né? Outros conceitos que a gente está tentando, né, juntar. Eu acho que isso é a pesquisa. E o que nós temos hoje, né, com o conhecimento que nós temos hoje, nós sabemos que é possível, a menos que o indivíduo tenha algum problema físico que a impeça de falar, né, de ouvir ou de falar, é possível você ensinar o equórico. Né? Só que, né, é muito demorado. Né? Pode ser muito demorado. Algumas crianças aprendem mais rápido, né? Mas para você ter procedimentos, né, validados assim, para uma grande parte do público, né, você precisa, inclusive, para você não contribuir ou promover avanços na aquisição da linguagem. Porque quanto mais você se atrasa para desenvolver os princípios da linguagem, essa criança continua com atraso no desenvolvimento da linguagem, né? Porque as outras crianças, em ritmo normal, vão aprendendo coisas e isso daí vai deixando a sua criança cada vez mais atrasada. Então, a velocidade com que você ensina o equórico, né, é muito importante. Né? E aquilo que nós expomos hoje não nos permite, né, de uma maneira assim bastante aplicável, ensinar o equórico rapidamente, ou seja, da forma como nós deveríamos saber ensinar. Né? Então, esse é um problema que nós temos. Né? Primeiro, nós temos que identificar os componentes fundamentais e rapidamente. Nós temos. Voltou? Professor, deu uma travadinha. Você travou no momento que estava falando que você tem o objetivo de investigar os componentes fundamentais, né? Isso. Do equórico, são componentes fundamentais e nós não sabemos as combinações, porque cada componente tem um padrão de aprendizagem que é diferente para cada indivíduo. Não é? Então, nós não sabemos exatamente quais são as combinações ideais, né, para cada indivíduo para poder produzir o equórico rapidamente. Né? Então, e isso torna os estudos sobre equórico difíceis. Então, por exemplo, na aquisição de equóricos ou de equóricos generalizados, você pode demorar 2 anos com a criança. Né? Então, tem implicações metodológicas, né? Quer dizer, de controle das variáveis que atuam ao longo desse período relativamente estendido, né? E tem também outros empecilhos. Por exemplo, não dá para você ter um mestrando fazendo esse tipo de pesquisa, porque, né, em 2 anos ele tem que defender a tese já. Né? Então, tem que ser no doutorado. Né? Então, esses são limites sérios, né, para desenvolver a pesquisa. Com certeza. E muito interessante isso que você trouxe sobre os componentes do equórico e qual seria a combinação ideal, porque um erro comum também não sei se é um erro, mas uma percepção que eu acho que muitas pessoas têm é que o equórico pode ser apenas a repetição de uma palavra, 2 palavras, e quando você diz da complexidade disso, da combinação dos elementos, faz até a gente pensar o quanto que o equórico pode ser a repetição de frases completas, e como que a gente tem vários níveis de complexidade dentro desse operante que muitas vezes é passado batido, né? Ao longo da E eu vou dar um nossa exemplo, Natália, se você me permite. Né? Claro. Quando você começa a expandir o equórico, né, você começa a receber críticas, né, porque você está tornando esse indivíduo, né, um indivíduo robotizado, né? Porque ele só faz repetir as frases, né? Ele pode repetir muitas coisas, inclusive ele pode repetir em contextos que não demandam a repetição.
o que torna o comportamento anteriormente considerado adequado passa a ser inadequado, porque a pessoa começa a repetir tudo em todos os lugares, né? Isso é questão de controle de estímulos, não é questão de falha da área, é questão de falha de como a análise do comportamento é aplicada, porque ela dispõe conhecimento para evitar esse tipo de coisa, né? Mas quando você começa a ensinar o ecoico, você também tem que ensinar o ecoico com significado. E o que é o ecoico com significado? Né? Quer dizer, quando você ensina o ecoico com significado, você ensina também, por tabela, por consequência, o ensino do ecoico com significado generalizado. Ele passa a aprender como ele tem o significado das coisas novas que ele fala, que ele repete. Né? E essa é uma tarefa que nós já sabemos fazer, falta aplicar. Exato, Falta aplicar. talvez você ter resultados, né, na literatura. Então, você não precisa buscar na literatura estrangeira a continuidade dos estudos que devem ser feitos na área de comportamento verbal, né? Refletindo, né, na nossa cultura, refletindo como nós estamos fazendo aqui, né, sobre o comportamento verbal, nós temos problemas de pesquisa importantíssimos que podem contribuir para o crescimento da área, né? E o avanço de uma ciência nacional, né? Que independa da ciência feita no estrangeiro, né? Não estou dizendo que não possa haver contribuição, estou falando de relação de dependência. Sim. E da potência da pesquisa nacional, né? O quanto que a gente tem produções que são muito boas, enfim, a sua trajetória é um exemplo disso, mas muitas vezes não tão valorizada, né? Cheio. O pessoal às vezes começa a ver alguma importância quando alguém de fora publica a mesma coisa que já está sendo publicada aqui, né? Pois é. Bem, professora, a gente queria agradecer muito a sua disponibilidade. Foi uma aula sobre comportamento verbal, sobre, enfim, né, a história da área de comportamento verbal, inclusive. Foi incrível, então a gente queria te agradecer muito por esse momento. Acredito que estou agradecendo em nome de todo mundo que assistiu, porque foi maravilhoso. Eu fico muito feliz em a gente ter tanto conhecimento disponível para o público gratuitamente. Acho que é um serviço de divulgação científica que o senhor permitiu a nós, assim, divulgando tantas coisas muito maravilhosas. Então, muito obrigada. Eu agradeço muito ter participado, agradeço muito o convite. Gostei muito de estar aqui com vocês hoje, né? Parabenizo pela iniciativa, né, de uma maneira geral, né? Essa iniciativa que vocês têm de realizar entrevistas com pesquisadores e tudo mais, né? Mas eu gostaria de encerrar, se vocês me permitirem, com uma homenagem, né, que seria ao professor Jack Michael, que eu acho que se nós todos estamos trabalhando com comportamento verbal, é muito em função do trabalho dele, e muito mais do trabalho dele do que do trabalho do Skinner. Porque o Skinner escreveu um livro, Comportamento Verbal, de 1957, que inicialmente, durante algumas décadas, inclusive, foi considerado por autores da área de análise do comportamento um livro que ele nunca deveria ter escrito ou ter escrevido, e talvez o pior livro que ele escreveu. Ao contrário do que ele próprio disse posteriormente, que Comportamento Verbal foi o livro mais importante que ele fez, ele escreveu.
Mas, em 1977, teve uma comemoração. O ano, eu não vou lembrar se é 77 ou 78, mas é um desses anos. Numa das reuniões do que hoje é conhecido, da organização que hoje é conhecido como ABAI, na época era uma associação regional, chamava-se MABA, que é a sigla para Midwestern Association for Behavior Analysis. Nessa reunião, que era a mais importante, embora fosse regional, a mais importante da área nos Estados Unidos, estava presente o Skinner. E, nesse ano, comemorava-se, em petit comité, como se diria, né? Os 25 anos, as bodas de prata do Jack Michael como professor universitário. E o Skinner estava presente, e aquela coisa de estrangeiro, né, num determinado ponto da festa, alguém pega a taça, bate lá, pim, 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 né, e o professor Skinner vai falar sobre o trabalho do Jack Michael. E ele falou que, embora ele tivesse... Isso eu estou falando porque eu estava presente e ouvi. Embora ele, Skinner, tivesse escrito o comportamento verbal, quem ele considerava que mais entendia na época sobre comportamento verbal era o Jack Michael, pelo fato dele, por muitos anos, ter ensinado a disciplina comportamento verbal a cada semestre na universidade, tendo formado vários mestres e doutores e tudo mais. Tá? Então, o meu interesse pelo comportamento verbal foi anterior à minha ida para a pós-graduação nos Estados Unidos, orientado pelo Jack Michael, mas o que eu aprendi sobre comportamento verbal foi com o Jack Michael. E depois foi com o Fergus Lowe. Então, as minhas homenagens a esses dois grandes professores que eu tive. E é claro que eu agradeço também a professora Carolina Bori, que foi a responsável por ter me trazido de volta ao Brasil. Grandes homenagens, assim, assim, importantes, né? Assim, eu acho que eu posso falar, talvez, pela Nath também, que talvez esse momento também é uma homenagem a você, né? Ao seu trabalho, né? À sua obra. E eu também gostaria de agradecer muito, assim, a gente ficou muito feliz por ter essa oportunidade. Eu acho que fica também, assim, com esse recado final do professor, o chamado aí para o pessoal que está assistindo a conhecer melhor a pesquisa nacional, né, e procurar saber mais sobre Jack Michael, né, sobre Carolina Bori, e eu acho que foi muito legal, foi realmente uma aula, assim, muito, muito bom, e eu acho que é isso. E puxando isso, acho que a gente pode aproveitar essa homenagem e estendê-la, deixando nas nossas redes da Arandu indicações de artigos tanto do professor Goios quanto do Jack Michael, para que quem tem interesse, talvez não tenha tanto conhecimento sobre o que foi produzido, a gente vai deixar uma relaçãozinha ali de ambos, para divulgar um pouquinho mais. Tá certo? Bem, muito obrigada, professor, pela disponibilidade, por esse papo ótimo. Por nós, a gente ficava, acho que, mais 3 horas, tem muita coisa para conversar, mas fica o convite para uma próxima, a gente conversar mais ainda sobre vários assuntos, sobre comportamento verbal, porque não dá para terminar em tão pouco tempo. É verdade, oportunidades futuras virão naturalmente. Com certeza. Legal. Muito obrigada, professora. Abraço. Obrigada por todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.